Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 Samuel, capítulos 10 a 12. O capítulo de 1 Samuel mostra o estabelecimento do reinado de Saul. Saul já foi chamado por Deus, como nós vimos no final do capítulo 9, mas agora ele é finalmente estabelecido como rei sobre Israel. O capítulo 10 começa com as instruções e também a unção de Samuel sobre Saul. Após ungir Saul como rei sobre Israel, Samuel então ordena alguns passos que seriam dados. E naquele momento, o Espírito do Senhor se apossaria de Saul e ele então profetizaria. E é justamente isso que acontece na sequência do texto. Saul se encontra entre os profetas e então ele profetiza. O Senhor muda o seu coração e ele começa a falar da parte de Deus para o povo. A segunda metade do capítulo 10 mostra a unção, a eleição de Saul, digamos, como rei. Samuel lança sortes, convoca o povo para lançar sortes, e então a sorte cai sobre Saul. Porém, Saul não se fazia presente, não estava diante da vista daquele povo. Estava, na verdade, escondido, no meio das bagagens. Imaginem um homem da altura de Saul, aquele que sobressaía a todos os homens, do ombro para cima, escondido no meio das bagagens. Essa era a imagem inicial do rei de Israel, do primeiro rei de Israel. E ao ver a altura e toda a forma física de Saul, o povo louva a Deus, se alegra por esse novo rei que o Senhor deu ao povo. O capítulo 11 então mostra uma narrativa que confirmou o reinado de Saul. Embora alguns homens tivessem dúvidas sobre a capacidade dada a Saul, como o final do capítulo 10 mostra, o capítulo 11 vem para confirmar isso. Há uma guerra dos amonitas contra o povo de Jabes de Gileade, contra aquela cidade que ficava mais ao leste de Israel. E então eles pedem socorro. E Saul, aquele que acabou de ser ungido, é usado por Deus para conduzir o povo à batalha e a vencer os amonitas. Mas é claro no texto que isso não se devia às habilidades de Saul. Na verdade, era o Senhor quem estava conduzindo tudo isso. É o Espírito de Deus que se apossa de Saul, que fica furioso. É o temor do Senhor que cai sobre o povo, e por isso eles partem para a batalha como um só homem. E assim o povo vence. Vence os amonitas diante do Senhor. Embora a história pareça bonita nesse ponto, o capítulo 12 nos lembra de que ainda havia um pecado oculto no coração do povo de Israel. Eles haviam pedido um rei. Então Samuel reconta parte da história de Israel, como o Senhor os conduziu para aquela região, e também sobre a fidelidade de Samuel no seu ministério. E assim ele declara que o povo de Israel pediu um rei. E isso foi errado, pois foi uma tentativa de rejeitar a Deus como rei de Israel. Mas na verdade, ao estabelecer o rei Saul, o Senhor continuava governando sobre o seu povo. Então Samuel chama esse povo para temer o Senhor. Agora, tendo rei, deveriam temer o Senhor, o servirem, darem ouvidos à sua voz e não serem rebeldes. E assim o Senhor fará com que tudo vai bem, tanto com eles como com aquele que governa. Porém, se eles não andassem no caminho do Senhor, ele faria com que todo mal viesse contra Israel. Reconhecendo seu pecado, então o povo pede para que Samuel interceda por eles. E é isso que Samuel faz. Samuel ora, dizendo que o Senhor não irá puni-los, mas que devem viver em obediência ao Senhor. Os capítulos, portanto, mostram a graça de Deus sem atender o pedido do seu povo, embora fosse um pedido enraizado em más motivações. Ainda assim, mesmo estabelecendo um rei, era o Senhor quem continuava reinando e governando sobre o seu povo. Até mesmo na vitória e também no chamado de Saul como rei, o Senhor está por trás de todas as ações. É o Espírito do Senhor que se aposta de Saul quando ele é ungido. É o Espírito do Senhor que leva Saul a profetizar. É o Espírito do Senhor que faz Saul ficar irado com os amonitas. É o Espírito do Senhor que faz com que o povo tema, então vá à batalha. E assim também é o Espírito do Senhor que faz com que o povo se arrependa e busque pela intercessão de Samuel, aquele que era o sacerdote diante do povo. Portanto, o que vemos nos capítulos é um Deus gracioso que continuava fiel à sua aliança,
continuava governando sobre o seu povo, continuava reinando sobre Israel, por mais que tivessem tentado rejeitá-lo. Esses capítulos mostram a jornada de Saul como o rei de Israel. Ele foi chamado como rei de Israel e, nesse sentido, ele aponta para aquele que seria o rei verdadeiro. Saul ele aponta para aquele que seria rei no futuro. Cristo reina sobre o seu povo hoje. Aquilo que era uma promessa futura diante de Israel, agora foi plenamente cumprido no reinado de Cristo, aquele que agora protege, conduz, guia o seu povo com poder, pois é o verdadeiro rei sobre o seu povo. Assim também, Cristo é contrastante com Saul por ser o verdadeiro libertador e o rei eterno. Embora Saul tenha dado libertação para Israel da mão dos amonitas, essa libertação foi passageira. Os capítulos seguintes mostrarão outras batalhas travadas por Israel, mostrarão inclusive as falhas de Saul, um reino que se findaria ao final do primeiro livro de Samuel, mas Cristo é o contrário disso. Cristo é o verdadeiro libertador, é aquele que liberta o seu povo definitivamente. Ele é o rei eterno, aquele rei que tem um reinado que não tem fim, que governa para todo sempre. Além disso, Cristo é distinto de Saul pela sua própria aparência. Saul parecia belo e grandioso aos olhos, era um homem muito alto, era um homem imponente diante de Israel, mas Cristo é aquele que se impõe não pela aparência, mas pelo coração. É aquele que demonstra o coração de um verdadeiro rei, aquele que governa o seu povo, embora pareça humilde e humilhado, mas que é exaltado ao vencer a morte. Até mesmo a intercessão de Samuel aponta para Cristo, pois Cristo é o verdadeiro intercessor, é aquele que vive para interceder pelo seu povo e por isso é perfeitamente capaz de salvar todos aqueles que se achegam a Ele. Por isso, achegue-se a Cristo. Arrependa-se do seu pecado, confie no Senhor, saiba que em Cristo há plena salvação. Assim também devemos depositar a nossa esperança e segurança em Cristo. O povo de Israel pecou justamente porque colocava sua esperança, as expectativas no rei e não no Deus que reinava sobre eles. A grande segurança deles estava no rei humano, e é isso que é condenado por Samuel. Por isso, precisamos aprender com esse exemplo. Não devemos colocar nossa esperança e segurança nas coisas materiais, em homens, mas sim somente em Cristo. Por fim, devemos lembrar que Cristo nos fez um reino de sacerdotes. Se você pertence a Cristo, você agora é um sacerdote da parte de Deus e deve interceder pelos seus irmãos. Portanto, não ore apenas pelos seus desejos, por aquilo que lhe agrada, mas lembre-se sempre de orar pelos seus irmãos, pela sua igreja, pelos missionários espalhados pelo mundo. Seja alguém fervoroso em oração, mas não com motivações pessoais, mas sim pelos seus irmãos, os seus próximos.